paz do Senhor. Eu sou o pastor Raifran Batista, pela graça de Deus, atualmente pastoreando a Assembleia de Deus em Santa Inês, estado do Maranhão, igreja filiada à CEADEMA, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Maranhão e também filiada à CGADB. Estou com a incumbência nesse momento de levar a você um resumo do nosso comentário bíblico referente à lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista de adultos, precisamente a lição de número 13. Lembrando a você que é sempre um privilégio podermos aprender a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Você que é aluno, você que é professor, você que é aluno tem o privilégio de estar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E você que é professor tem o privilégio de compartilhar aquilo que você já aprendeu da palavra de Deus e pode contribuir com a formação do caráter de seus alunos e especialmente contribuir com informações extraídas da Bíblia Sagrada para a edificação e o enlevo espiritual dos seus alunos. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 13, com o tema O Novo Homem em Jesus Cristo. O Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 13. A verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Se observarmos bem, só o texto áureo e a verdade prática já resumem para todos nós, alunos e professores da nossa Escola Bíblica Dominical, verdades espirituais de um profundo nível espiritual, teológico e bíblico. Primeiro porque a carta de Paulo aos Efésios é talvez a segunda mais teológica de todas as suas cartas. É nesta carta que Paulo fala com profundidade sobre o senhorio de Cristo e o papel da igreja nele, estando nele. E a verdade prática mostra-nos ou lembra-nos da importância da salvação que o homem pode alcançar em Cristo ou receber de Cristo. Tal presente é capaz de levar este homem à perfeição espiritual, moral e ética. Por quê? Por causa de uma pessoa. Não é por causa do processo em si. Não é por causa da fé em si, mas por causa daquele em quem está a nossa fé, ou em quem deve estar a nossa fé, isto é, por causa de Cristo. Nesse primeiro momento de apresentação da nossa lição, eu devo lembrar a você que o objetivo geral, o professor deve ter isso em mente, o objetivo geral dessa lição é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem, ou seja, de uma nova criatura. E os objetivos específicos estão aqui enumerados em 3. O primeiro, apresentar o nascimento do novo homem. Segundo, explanar a justificação do novo homem. E terceiro, enfatizar a santificação do novo homem. Agora, permita-me uma palavra de 1 minuto sobre a nossa introdução conforme está na lição.
Eu estou fazendo a apresentação geral e a introdução nos lembra que quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que a perfeição no sentido humano, no sentido absoluto da palavra, é impossível. Mas ao abrirmos o entendimento no aspecto teológico, no aspecto espiritual, a própria Bíblia ensina e recomenda-nos a perfeição em Cristo. Isto é, nos ensinando que é possível ao novo homem em Cristo alcançar a maturidade, chegar à altura ou à estatura de varão perfeito em Cristo. Lembro a você que durante todas as 13 lições desse trimestre, nós estudamos sobre antropologia. Antropologia é a doutrina do homem, a antropologia bíblica é aquilo que a Bíblia ensina acerca do homem. E eu devo lembrar a você, querido professor, que deve enfatizar também com os nossos alunos em classe, que a antropologia bíblica reforça para todos nós a posição do homem em 3 tempos. O homem antes da queda, o homem na queda, ou seja, no processo em que ele se distanciou de Deus, e um terceiro aspecto da vida humana, que é o homem em sua nova vida. E é sobre isso que vamos falar nos próximos pontos da nossa lição de hoje. Dando continuidade ao comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos agora para a primeira parte da nossa lição, o nascimento do novo homem. Como disse agora há pouco na apresentação do tema, a antropologia bíblica estuda o homem basicamente em 3 épocas, em 3 tempos. O homem antes da queda, quem foi o ser humano antes do pecado? O homem no pecado, o homem na queda, ou seja, sofrendo os efeitos e as consequências da queda, e o terceiro estágio é o homem restaurado, isto é, o novo homem em Cristo. O primeiro ponto da nossa lição vai enfatizar o nascimento deste homem em Cristo, ou seja, após ter passado um período no estado de pecado, agora esse homem, quando se arrepende, reconhece o Salvador, o Redentor, que é Cristo, o Senhor Jesus, então ele, tomando a decisão de aceitar Jesus, de receber Jesus como seu eterno Senhor, como seu Salvador, a Bíblia afirma que este homem, para se tornar novo em Cristo, ele passa por um processo chamado novo nascimento, que a palavra teológica para defini-lo, a mais conhecida é regeneração. E o que significa regeneração? A nossa lição enfatiza essa primeira parte com 3 subpontos, aliás, 4 subpontos bem interessantes. O primeiro, nascido não do sangue, nem da carne. É assim que João trata logo no primeiro capítulo do seu evangelho, afirmando: os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. O segundo subponto fala nascidos de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Já no capítulo 3, na entrevista de Nicodemos com Jesus, o próprio Jesus é quem vai explicar o que significa a regeneração. E ele vai dar detalhes no capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 16, que é onde está aquele famoso versículo que todos nós conhecemos como texto áureo da Bíblia Sagrada. No terceiro subponto está escrito: nascido não da água apenas, não da água no sentido físico, material, mas da água
no sentido espiritual, simbólico, pois está escrito que o nascer de novo significa nascer de cima, nascer de Deus. Também o texto fala de nascer da água e do Espírito, e muita gente, por entender superficialmente a Bíblia, pensa que este nascer da água seria da água do batismo, ou da água da purificação, uma água física, água potável, quando na verdade o texto está nos remetendo à palavra, ao poder da palavra, pois Jesus afirmou em João 15 e o versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E quanto ao nascer do Espírito, está explicado na carta a Tito, capítulo 3 e o versículo 5, que nós passamos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Em um dos livros que Deus me deu a graça de escrever e lançar há alguns anos atrás, que é precisamente o Edificando a Igreja pelo Ensino da Palavra, volume 1, nós escrevemos nas páginas 63 em diante um pequeno estudo sobre a importância de compreender o novo nascimento. E eu coloco alguns pontos aqui que podem lhe servir de subsídio para entender esse importante assunto da regeneração ou do novo nascimento. O que não é o novo nascimento? Não é a reforma da velha natureza. Não é reencarnação. Muita gente pode pegar esse texto e levá-lo para outra área, para outro aspecto que, na verdade, a Bíblia nunca ensinou, que é a reencarnação. O novo nascimento não é o batismo em águas. O novo nascimento não é a filiação a uma igreja ou grupo religioso. O novo nascimento não é proselitismo, simplesmente. O novo nascimento não é uma mudança natural, mas é uma mudança espiritual. E o que significa, então, nascer de novo? Significa nascer do alto, nascer de Deus, isto é, um nascimento espiritual que tem origem em Deus, ele é provocado pelo Espírito Santo. É o meio de entrada do homem no reino de Deus. É um ato criativo do Espírito Santo. Foi Jesus quem afirmou, é preciso nascer de novo, é preciso nascer da água e do Espírito, é preciso nascer pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. É preciso ser gerado pelo Espírito Santo. Isso significa uma ação drástica do Espírito Santo sobre a natureza caída do homem. É uma mudança interior, é ser gerado novamente, é renovação, é nova criação, é ser transformado em um novo homem, é receber a vida de Cristo. É o milagre que acontece na vida de quem aceita Cristo como único e suficiente Salvador de sua alma, de sua vida. E por que o homem precisa nascer de novo? Bem, o homem precisa nascer de novo porque está morto em pecados, porque está afastado de Deus. O homem precisa nascer de novo porque não pode por si mesmo operar a salvação da sua alma. E as obras não salvam. A lição enfatiza isso. O homem precisa nascer de novo porque está separado de Deus por causa do pecado. O homem precisa nascer de novo porque só pode entrar no reino de Deus através deste nascimento espiritual. Esta é a primeira parte da nossa lição. Na segunda parte, nós vamos tratar de um outro aspecto muito interessante, que é a justificação. Vamos então para a segunda parte do nosso comentário da lição de número 13, a lição última desse trimestre, que trata ainda sobre o homem, mas agora de uma forma diferente, de uma forma especial, o novo homem em Cristo. É claro que somente a teologia bíblica vai enfatizar essa verdade.
a antropologia cultural, a antropologia filosófica, a antropologia física, não se preocupa com esses detalhes. Este é um ensino exclusivo da Bíblia Sagrada, pois a Bíblia mostra que é possível ser uma nova criatura em Cristo. É possível ser um novo homem em Cristo. E a segunda parte da nossa lição de hoje trata de mais um aspecto desta nova vida, deste novo ser criado em Cristo e para Cristo. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Ou seja, ele vem de uma vida de injustiça, de uma vida de pecado, distanciado de Deus, mas ao encontrar-se com Jesus, então a situação é mudada. Ele precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, isto é, a justificação pela fé. Esse foi o termo que Paulo encontrou, tomando emprestado do direito romano, já conhecido naquele primeiro século. Paulo então toma esse termo, justificação, para falar de um processo que aconteceu no mundo espiritual, que aconteceu no campo espiritual, no reino espiritual, e para poder gerar, formar esse novo homem em Cristo, que é um ser espiritual. A inutilidade da justiça humana. Na verdade, o comentador, pastor Claudionor de Andrade, vai falar de apenas 3 aspectos da justificação. O primeiro, a inutilidade da justiça humana. O segundo, a maravilhosa doutrina da justificação. E terceiro, o novo homem é justo. Veja bem, qual é a inutilidade, então, das obras de justiça humana? Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Isso está afirmado na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície, conforme Isaías, capítulo 64 e o versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de sermos justificados. Não é o homem que se justifica. Não é o homem que promove a sua salvação. O homem não tem poder de auto-salvar-se ou salvar-se a si mesmo. Está escrito no Salmo de número 49 que se alguém tentasse justificar-se ou resgatar a sua própria alma ou salvar-se a si mesmo, esgotaria todos os seus recursos e tudo que tem não daria para pagar o preço, o valor do seu próprio resgate. Agora, em se tratando de justificação na presença de Deus, é a mesma coisa. Obras, riquezas, status, posições, obras meritórias, esmolas, ofertas, ajuda ao próximo, nada disso é capaz de nos justificar perante Deus. É por isso que precisamos da justiça de Jesus. É esse o grande ensino do apóstolo Paulo, quando ensina na carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele trata da questão do pecado, especialmente até o capítulo 3. E ao chegar no capítulo 4, ele vai falar da justificação e lembra alguns personagens do Antigo Testamento, como Abraão e Davi, por exemplo, e vai mostrar que eles não foram justificados por obras, mas pela fé no Deus Todo-Poderoso. E agora, ao chegar no capítulo 5, ele começa como que cantando um hino de vitória. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele já começa a mostrar alguns resultados desta justificação. Mas eu quero lembrar a você
que a inutilidade da justiça humana precisa ser lembrada sempre, porque há inúmeras religiões, movimentos religiosos e até alguns considerados evangélicos, que ainda insistem nessa questão de salvação pelas obras. Isso já ficou resolvido há muito tempo na cruz do Calvário. Isso já ficou resolvido há muito tempo quando o Novo Testamento estava sendo escrito. A salvação é em Cristo Jesus por meio da nossa fé nele. É a graça de Deus que se manifesta para salvar o ser humano. Perceba que perante o justo juiz é preciso a fé nas obras meritórias de Cristo Jesus e não do homem. São as obras de Cristo que valem para a nossa salvação. É a fé em Cristo Jesus. É o que Jesus fez e não o que nós podemos ter feito ou estar fazendo ou fazer no futuro. É o que Jesus já fez. Foi ele que fez. É a justiça dele que opera em nosso favor. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e mais que uma anistia. O que Deus faz por este homem? Ele concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 10 e o versículo 17. E por último, o novo homem, agora justificado pela fé em Cristo, é chamado justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. 1 de João, capítulo 3 e o versículo 7. Haja vista que aquilo que houve com o ladrão lá na cruz, aquele ladrão que creu no sacrifício de Jesus Cristo, conforme Lucas escreveu no capítulo 23, versículos 42 e 43, Jesus resolveu o seu problema. Quando ele olha para Jesus, quando ele pensa nos seus pecados e arrepende-se dos seus pecados, e ele vê em Jesus o Senhor, e ele vê em Jesus o Rei, ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, vendo certamente o seu arrependimento e a sua fé, a sua sinceridade, Jesus então declara: te digo com toda certeza que hoje estarás comigo no paraíso. A justificação, portanto, é um presente de Deus, é um ato de Deus. Perceba, enquanto a regeneração acontece aqui na terra, o Espírito Santo operando aqui na terra, na vida e no ser interior do homem, a justificação ocorre no céu, na presença do eterno Deus. É lá no céu que a declaração é feita, mas os efeitos são sentidos aqui, porque você e eu estamos aqui. O Espírito Santo trabalha de tal forma que ele coloca essa convicção no meu e no seu coração. Glória a Deus. Bem, nós agora vamos para a terceira parte da nossa lição de número 13, a lição que fala sobre o novo homem em Jesus Cristo. Na primeira parte, nós enfatizamos a importância, mostrando a necessidade da regeneração e como ela acontece. E explicamos que esse novo nascimento, essa necessidade do novo nascimento, é o primeiro aspecto desse novo homem em Cristo. O segundo aspecto é a justificação, mostrando que Deus justifica o homem e não ele justifica-se a si mesmo. Por melhor que você seja, por mais que você consiga fazer boas obras
e consiga reunir o maior número de pontos positivos. Reunindo tudo, ainda não daria, nem para regenerar você, nem para justificar você. Agora, Jesus faz isso gratuitamente por mim e por você. Agora, o terceiro ponto vai falar da santificação. A santificação do novo homem. Muita gente, quando ouve essa palavra santificação, aí pula lá fora. Eu, um santo? Não. Esse negócio é pesado demais para mim, é alto demais para mim. Eu ser chamado santo? Não. Santo foi fulano, que é comemorado naquele dia, tal e tal. Santo é alguém que foi canonizado. Santo é alguém que fez isso, fez aquilo. Bem, esta ideia está equivocada. A ideia bíblica de santidade ou de santificação vem de um termo que, tanto no hebraico e no grego, significam a mesma coisa: separação. Então, aí está, se é que existe segredo, se pode se chamar de segredo, é só isso. Santificação quer dizer separado de, separado, afastado. Você vivia dominado pelo pecado antes, recebeu a nova vida em Cristo, agora você está separado. Estava do lado de lá, agora está do lado de cá. Andava em trevas, agora anda na luz. Seu Senhor era o pecado, agora o seu Senhor é Jesus Cristo. O rei da sua vida, que estava entronizado no seu coração, era o pecado, era o mundo, era a carne. Agora, quem está entronizado no seu coração é o Espírito Santo. Então essa é a grande diferença. A Bíblia mostra a santificação em pelo menos 2 aspectos. Na verdade, são 3 aspectos, mas eu quero enfatizar apenas 2. O primeiro aspecto da santificação é a santificação no sentido posicional. A nossa posição em Cristo. Aceitou a Jesus, agora você está em uma posição de santo. Mas a Bíblia fala também da santificação como processo. Ou seja, você está em uma posição de santo, você ganhou esse status de santo. De acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz aos santos que estão em Corinto. Ou seja, ele está escrevendo a alguém que em Cristo é chamado santo. Porém, no dia a dia, na prática, é necessário um processo. Existe um passo a passo a ser andado, a ser percorrido. Existe uma caminhada a ser percorrida. O autor da lição, o comentador, fala de apenas 3 pontos nesse aspecto da santificação. Primeiro, a santificação como posicionamento. Segundo, a santificação como processo. Exatamente isso que acabei de falar. E o terceiro aspecto que eu gostaria de enfatizar é a santificação no sentido eterno, no sentido pleno, que vai ser conquistada, que vai ser alcançada quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Isso ainda não ocorreu. Por isso vamos ficar apenas nos 2 aspectos. O primeiro, que acontece na hora que você entrega a sua vida a Jesus. Você passa para uma classe especial, você tem agora a posição de santo em Cristo. E logo a seguir vem o processo. E esse processo quer dizer a sua caminhada em Cristo. Há um texto que lança luz, lá em Provérbios, capítulo 4 e o versículo 18. Está escrito: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a vida do crente, a vida do novo homem em Cristo, é como o amanhecer do dia. 5 horas da manhã está tudo plenamente escuro. 5h15 começou pequenos raios. 5h30 já tem um pouquinho de claridade. 6 horas da manhã está mais ou menos claro. Mas 7 horas já está mais claro do que às 6. Quando chega às 8 horas, o dia está
completamente claro, mas ainda não é a hora mais clara do dia. A hora mais clara do dia é quando o sol estiver a pino, ou seja, o dia perfeito, o que para nós aqui ocorre nesse hemisfério às 12 horas. Assim é a vida do cristão. A vereda do discípulo de Cristo, a vereda do justo, é como a luz da aurora. Olha a comparação, é como. Então, estou tentando mostrar a você o processo da santificação. Já falei do posicionamento, que uma vez separado do mundo, a pessoa se torna, uma vez separada do mundo, ela se torna propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, agora é posicionalmente santa ou santo em Cristo. Depois, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de Cristo, a estatura do Filho de Deus, ou seja, alcançar a posição de varão perfeito. O que é isso? Esse homem perfeito, esse varão perfeito, é quando você se torna maduro espiritualmente, de tal modo que o caráter de Cristo é reproduzido em você e você se torna muito parecido com Jesus, em seu caráter, em sua vida de comunhão com Deus, em sua vida de santidade, em sua vida de santificação. E o comentador vai nos falar ainda que a santificação é a vontade de Deus para o novo homem. Isso está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ora, o novo homem está em um processo de santificação. A Bíblia afirma na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, que sem este processo, sem a santificação, diz lá o texto, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O texto é enfático. Eu e você veremos o Senhor, não porque um dia simplesmente tivemos o nosso nome no hall de membro de uma igreja e fomos chamados cristãos, fomos chamados discípulos, tivemos uma posição, um status religioso, etc. e tal. Não. O texto é claro. Eu e você só veremos o Senhor se vivermos em santificação. E você está dizendo aí, ou perguntando, mas por que isso, pastor? Por que tanta exigência? Primeiro, porque Deus é santo. O Senhor Jesus Cristo é santo. O seu Espírito é santo. A sua palavra é santa. O céu é santo. E a vida que ele tem para nós lá é uma vida de absoluta santidade, visto que somos candidatos a esse lugar tão santo, a Nova Jerusalém, é preciso aqui já termos entrado no processo de santificação. Ainda que não alcancemos aqui a santificação no sentido absoluto, a santidade no sentido perfeito, porém é a vontade de Deus que trilhemos esse caminho, pois ele deseja isso para a nova criatura, para o novo homem, para a nova mulher, para o novo jovem, para o novo adolescente, para a pessoa que realmente confessou Jesus como Senhor e como Salvador de sua vida. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância, com mais urgência, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais insistência esse tema, que é tão importante, porque diz a Bíblia que nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém Celeste. Todos precisam saber disso. Isso é doutrina. Isso não é apenas um conto qualquer, isso não é uma ficção, não é uma ilusão, isso não é literatura de ficção, isso não é
obra do pensamento de algum pastor, de algum pregador, de alguém que queira, que deseje colocar você dentro de um quadrado e limitar você. Não. Isto é plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Alcançar este processo, viver neste processo, até que chegue o dia da nossa glorificação, onde veremos o Senhor assim como Ele é. Quero fazer a conclusão e a aplicação dessa extraordinária lição de número 13, que é a última desse trimestre. Esperando em Deus que você, querido professor, você, querido aluno, tenha compreendido a importância da antropologia bíblica, pois o desejo de Deus não é apenas falar sobre o homem e dizer o que ele pensa do homem. Ele não dá apenas um diagnóstico, mas ele dá o remédio. Ele mostra o caminho, ele mostra a solução para os problemas do homem. E a nova vida proposta para quem recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida é que esta pessoa experimente, primeiro, a regeneração, segundo, a justificação, isto é, que ela seja declarada justa por Deus, da parte de Deus, e, por último, que ela viva em santificação. Finalmente, o desejo de Deus para mim e para você é que vivamos neste projeto que Ele planejou, que Ele preparou para mim e para você. É possível viver essa nova vida em Cristo? Sim. É possível vivermos acima da mediocridade, do pecado, da carnalidade, das coisas profanas deste mundo? Sim. É possível termos uma vida que agrade a Deus em pleno século XXI, no meio de tantas banalidades, de tantas coisas que desagradam ao Senhor, no meio de tantos pecados? Sim. Você e eu não conseguiremos isto por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, mas conseguiremos se estivermos firmados em Cristo, se nos deixarmos guiar por esta palavra santa e bendita, o manual de Deus para a nossa vida, a Bíblia Sagrada, e se permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós e através de nós. É isso que desejamos a você de todo coração. Tenha uma boa aula, uma boa escola bíblica dominical e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Preparemo-nos para a próxima etapa de lições da nossa escola bíblica dominical. E lembre-se, estar na escola dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor para viver fazendo a vontade do Senhor. Até lá.